Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras! Bom, gente, hoje, né, seguindo a novela, já ia falar a novela Rafa Penido, a novela Rafinha, né, ele, né, fez uma declaração, ele está dando entrevista já há muito tempo, né, eu já não sei nem mais qual declaração que é, onde ele deu, ele está falando tudo quanto é lugar, eu já me perdi, porque assim, na moral... Ele falou pra quem, né? Só sei que eu sei que ele falou, pra quem eu não sei, né, e o Rafinha, né, soltou aqui que ele falou, né, inclusive tá lá no Coluna do Fla, todos esses detalhes que eu acompanho no Coluna do Fla, vou ver lá no Coluna do Fla porque eu não quero assistir o Rafinha falando. Ele falou o seguinte: fui vítima de uma guerra política. Rafinha dispara contra a diretoria do Fla após negociação frustrada. E aí eu vou abrir aspas para ele aqui, Paulinha. Ele falou o seguinte, a primeira aspas: o treinador me queria, que é o Ceni, o departamento todos, né, no caso do departamento de futebol, todos queriam, os torcedores, mais importante, me queriam, e a parte financeira não era problema. Eu flexibilizei o máximo para receber meu salário em 2022. Fiz tudo. Assim é chato. Fui vítima de uma guerra política, distorceram falando que era a parte financeira e não foi. Aí em seguida ele falou: eu não sabia dessa guerra. Se acaso no futuro acontecer alguma coisa, eu vou virar a chave de novo. Não tem mágoa de ninguém, mas paguei por uma situação que não tem nada a ver, pois meu papel é no campo. Eu não tenho que pagar essa conta. Fui usado nessa guerra, disse Rafinha. Aí, contextualizando o pessoal, né, segundo o Rafinha, a decisão partiu de outra ala da direção, né, ou seja, o Rafinha foi aceito no departamento de futebol, tudo bonito, aceitaram valores, bababá, as condições. Quando bateu quando bateu na outra ala da direção, né, que lá do Conselho de Futebol tem um BAP, que na verdade ele foi colocado numa guerra entre Marcos Braz e o BAP, né, e que o BAP vetou essa contratação. O que você está achando dessa polêmica e das declarações do Rafinha também, Paulinha? Eu adoro que o Túlio bota os nomes na roda. Eu já estava aqui pensando como que eu ia falar sem botar os nomes. Não, dá para falar, porque assim... O Túlio já chegou botando no ventilador e soltando na cara de todo mundo que é fulano com fulano. E que não que ninguém saiba, mas eu ia me abster dos nomes. Mas já que o Túlio falou... Eu acho assim, Túlio, primeiro que eu tô de saco cheio de falar de Rafinha, não aguento mais. Todo desenho eu falo a mesma coisa, né? Que coisa chata. Novela mexicana, sempre falo isso, né? Aquela novela que não deu enredo e você tem meta de capítulo, tem que ficar repetindo a mesma coisa toda a vida porque você precisa cumprir lá a determinação lá do contrato. Cara, então, eu acho, primeiro ponto, não tem vítima nessa história. Nem o Rafinha... nem dirigente nenhum. Não tem vítima. Todo mundo tá errado, de certa forma. O Rafinha, olhando pelo lado do Rafinha. Rafinha errou na forma como saiu, porque saiu deixando o Flamengo na mão, né? Saiu, porque eu não podia ser hipócrita, que eu ia receber 3 vezes mais, né? Eu tenho família, eu tenho 3 filhos, já tenho 34... Foi isso que ele falou. Já tenho 34 anos, tenho 3 filhos, tenho família. Ia receber 3 vezes mais, não posso ser hipócrita e, enfim, dizer que eu não iria. Beleza, deixou o Flamengo na mão, o Flamengo teve que se virar, né? Foi até muito rápido, e aí eu exalto a diretoria nessa parte, foi muito rápido de conseguir um substituto para o Rafinha, e a época que foi muito rápido isso, assim... Valorizo muito a diretoria, deu aula na contratação, resolveu rapidinho, a gente não sentiu, quando eu digo não sentiu, de tipo assim, a gente não ficou na merda. novela também, né? De saber o que vai acontecer. Chegou, resolveu, o cara chegou, treinou e já estava jogando. E a época que ele chegou, a gente elogiou muito o Isla, porque agora ele tá dando, né? Tá numa má fase. Encerrou mal a temporada. Pegadas, deu uma diminuída aí, mas ele chegou muito bem. E muita gente ainda brincava, tipo assim, quem é Rafinha? A gente tem o Isla. Isso virou meme na época. Ele chegou muito bem, então, nesse quesito, eu exalto a diretoria. Acho que o Rafinha errou pela forma como ele conduziu a saída dele, né? Não precisava ter sido daquela forma, mas também não vou dizer que
qualquer um que recebesse uma proposta de ganhar o triplo do que ganha, não pensaria 2 vezes, né? Eu não vou ser hipócrita aqui de falar se alguém me oferece 3 vezes mais do que eu ganho no meu serviço, se eu não vou pensar em ir com todos os benefícios, né? Eu acho que você bota na balança e você vai ver o que é melhor para você, para sua vida, para sua carreira, tá? Então aí eu só acho que a forma como ele conduziu a saída dele foi errada. Acho que ele poderia ter saído pela porta da frente, digamos assim. Ter saído de uma maneira mais amigável e não da forma como foi. Da mesma forma que o Flamengo não era obrigado a repatriar o Rafinha. Eu sempre defendi aqui a volta do Rafinha. Eu sempre, quem acompanha o resenha, quem não acompanha, tem recorte, quem não viu as resenhas que eu falei sobre isso, tem recorte até lá no Coluna do Fla Play, minha falando que eu acho que é questão de custo-benefício, que o Rafinha era uma prioridade pelo atleta que é de potencial, pela liderança que ele exercia, por ter ganhado tudo. E eu até dava vários exemplos de tipo assim, até então estava se dizendo que era por causa de motivos financeiros. E eu até dava o exemplo que eu acho que eu usava exatamente as palavras, de que caro é você manter Léo Pereira, Michael, esses jogadores que não jogam, que foram contratações caras e que pesam na folha salarial. E o Rafinha, para mim, era um custo-benefício que dava retorno. Eu sempre deixei isso claro, sempre fui favorável ao retorno dele. Mas a diretoria do Flamengo não era obrigada a repatriar o Rafinha. Começaram a conversar sobre... Aí o que eu acho é que, assim, essa briga política se escancara, né? E aí não só quando ele joga no ventilador, mas primeiro porque é ano eleitoral. Segundo, que a gente sabe que sempre dá treta aí entre os dois. Sempre, né? Eu acho que chega uma hora que a gente tem que avaliar que eles brigam por ego. Não tem ninguém aí pensando do bem do Flamengo. Cada um tá pensando na sua própria... no seu ego. Entendeu? E tô falando de dirigente, não tô nem aí. Cada um pensa no seu, sabe? Então, eu acho que falta, primeiro, pulso firme da rainha da Inglaterra. Vamos se manifestar. Não dá para deixar os outros comandarem e parece que é só o nome. Porque não se posiciona, não fala nunca, só fala quando a maré tá boa. Quando a maré tá ruim, ele não fala nunca. É literalmente a rainha da Inglaterra no comando do Flamengo. Não fala nunca, não bota a cara, não se posiciona. Só nas épocas boas. Na época das vacas gordas, ele tá aí. Na época das vacas magras, desaparece, né? Ninguém nem vê falar, vira um fantasma da ópera. Então, acho que falta pulso firme de Rodolfo Landim, de administrar esses conflitos internos. Se ele quer manter o BAP e ele quer manter o Braz, ele que administra a briga entre os dois. O dirigente não tem que gostar de si. Eu trabalho com o Túlio. Eu não preciso gostar do Túlio. Eu preciso fazer o meu trabalho. Eu amo. Outra questão. Mas eu não preciso gostar do Túlio. Eu preciso respeitar o trabalho do Túlio e fazer com que o nosso trabalho flua. Eu na minha, ele na dele, pelo bem do Coluna do Fla. É isso. O BAP e o Braz, eles não têm que se dar bem. Mas eles precisam se respeitar para que o trabalho dos dois flua, cada um em suas determinações, para o bem do Flamengo. O que não pode é um que não tem nada a ver com o departamento de futebol vir aqui e chegar e se meter numa questão que não tem nada a ver. Não pode o departamento de futebol querer se meter no financeiro. É para isso que existem vice-presidentes, é para isso que tem cada pessoa numa pasta, cada um no seu quadrado. Não tem que um ficar dando pitaco no que não entende. Entendeu? Porque o que parece é que o BAP manda no Flamengo e que o Landim é um fantoche que é só para botar a cara lá, o nome dele. Porque mandar mesmo, parece que ele não manda em nada. É isso que eu tô questionando. Devia ter um pulso firme de falar assim, vocês não precisam se gostar, mas as coisas têm que funcionar pelo bem do Flamengo. Então, acho que isso fica escancarado. Mas o Rafinha não é nenhum santo, saiu da forma que quis, né? Ele saiu porque ele quis, o Flamengo não era obrigado a repatriar ele. Apesar de eu ser favorável, acho que o Flamengo perde de não ter um jogador experiente como ele de volta, um jogador de muita qualidade, que é um dos líderes do elenco, e ele perde muito mais, porque vai acabar continuando do Brasil, indo para um clube que hoje, em comparação com o Flamengo, que é bicampeão brasileiro, é um clube de menor expressão, por mais que ele vá para um clube grande. Eu só estou considerando, se o Flamengo é o atual campeão, é o principal clube do Brasil, pelos títulos, pelas coisas que conquistou nos últimos anos. Qualquer clube que não seja o Flamengo é inferior, porque o Flamengo vem ganhando tudo nos últimos tempos. Então perde o Rafinha,
porque vai para outra equipe, e perde o Flamengo porque perde a qualidade dele. Mas o Flamengo não era obrigado a repatriar ele, eu não sou obrigada a te querer de volta se você saiu da forma como quis. O que eu acho dessa briga interna? Primeiro, ano eleitoral, todo mundo querendo aparecer, uma briga de ego danada, que eu acho que esse é o erro, entendeu? Independente, e eu acho que cada um tem que responder pelo seu setor. Não tem que um ficar dando pitaco no setor do outro. É por isso que vira bagunça, Túlio. É por isso que, assim como aconteceu lá na negociação do Diego Alves, que também foi outra novela, o departamento de futebol ajusta tudo, afina tudo, o cara aceita, chega lá na frente, o departamento o financeiro vira e fala, opa, não. Então, parece que o Flamengo não se comunica entre si. Porque é como se fosse gerindo uma empresa. Todos os setores têm que se comunicar para aquela decisão ser tomada. O Flamengo parece que não se comunica. Parece que cada um faz do seu jeito e aí chega lá na frente, se der certo, ótimo. Todo mundo leva o mérito. Se der errado, aí filho de cego não tem pai, né? Porque se der errado, fica um jogando pro outro e um joga a bola pro outro. Então, acho que falta comunicação no Flamengo, de tipo assim, o departamento de futebol, para apresentar uma proposta, tem que ter o aval do departamento financeiro. Até onde eu posso ir? Ah, beleza. Até aqui eu posso esticar minha corda. Então, já sei como negociar. Já tá afinadinho. Aí as coisas fluem, entendeu? Aí é natural do processo. Como deu erro porque aí demonstra um certo amadorismo na minha avaliação. Como foi na época da contratação de Diego Alves. Eu achei que foi um pouco amador. Você oferecer uma parada, depois que tá tudo certo, chega um lá atrás e falar, não vai pagar isso não. E aí tu fica assim, porra, sabe, eu tô negociando com uma pessoa que não tem aval para negociar comigo esse tipo de coisa. Eu acho que falta um pouco de profissionalismo nesse quesito. Acho que cada um tem que responder pela sua pasta. O BAP não tem que dar pitaco no trabalho do Marcos Braz, o Marcos Braz não tem que dar pitaco no trabalho do BAP, e o Landim precisa assumir o papel de presidente e botar ordem na casa, né? Não dá para ficar essa bagunça, porque aí cada um fala uma coisa e no final das contas, quem paga, Túlio, é o torcedor, entendeu? Que a gente vai debater aqui, o Rafinha tá chateado, vai falar lá que tá chateado, o Flamengo até agora não se manifestou, não deu a sua versão, o que eu acho que era importante. Se o programa abriu espaço para o Rafinha falar, não sei se eles chamaram algum dirigente, o Flamengo optou por não se manifestar, mas eu acho que era importante a gente ter a versão do Flamengo sobre os fatos, sabe? O Rafinha se manifestou, eu acho que o Flamengo deveria se manifestar também sobre tudo que ele falou, minha opinião, para a gente poder avaliar os dois lados, porque é muito difícil você tomar partido sabendo um lado só da história. Eu tô indo pelo que o Flamengo falou na nota, né? O Flamengo falou que era questão orçamentária, e aí o Rafinha veio e falou uma coisa totalmente diferente. Acho que o Flamengo deveria responder. Mas, Túlio, resumindo, eu sei que eu falei muito, mas é um assunto que não tem como a gente fazer uma análise mais muito rasa. É um assunto muito complicado, que envolve muita coisa. Eu não podia ser muito rasa na hora de avaliar, porque eu ia estar sendo leviana. Então, eu queria me estender um pouco, mas apontar tudo que eu penso sobre essa situação. No final das contas, é o torcedor que fica com cara de palhaço que paga o pato. Só ler aqui o superchat da Mari, que ela falou aqui, ó. Não gosto do BAP, mas Rafinha foi deselegante. Quando ele decidiu sair, não deu explicação para a torcida. Agora tá querendo se justificar para não ficar sujo. E aí eu vou dar até inclusive mandar um beijão aqui para Mari também. Vocês falaram, eu não gosto do Túlio, não queria trabalhar com ele. Paula Matos, aí, ó, Paula. E agora eu vou Paula versus a gente se fala até quando um tá de folga e o outro tá trabalhando. Ó, e eu vou dizer o seguinte... A gente é tipo Gabigol e Bruno Henrique, né, Túlio? Pô, essa parada, fusão, é tudo nosso. Ó, eu vou começar dando uma declaração polêmica assim, ó. Na briga entre o BAP e o Rafinha, eu tô com o BAP. E vou explicar o porquê. Primeiro, que assim, eu acho que aí tem uma questão que, pô, o Rafinha nunca falou tanto, né? Nem quando ele jogava no Flamengo falou tanto. Mas eu vou nessa frase aqui, nessa fala dele que o Rafinha deu, que a Paula chegou a comentar, que ele fala, né? Não posso ser hipócrita. Eu saí do Flamengo porque recebi uma proposta para ganhar 3 vezes mais. Qual foi a justificativa que ele deu mesmo na coletiva que ele estava saindo? Olha, vai ser um momento maravilhoso de jogar Champions de novo. Não falou nada de dinheiro, né? Eu tenho família, 3 filhos para criar e 50 pessoas que carrego nas costas. Com 34 anos,
eu não poderia perder essa oportunidade, eu fui porque eu quis. Então, meu irmão, Flamengo também não te quer, independente, aí eu vou falar de como isso chegou a essa decisão. Também porque não quer, é direito do clube. Ponto. E aí agora entra uma questão. Chegou a ser noticiado de que a maneira com que o Rafinha saiu deixou o pessoal magoado lá no clube. Essa ala, que é a ala do BAP, vamos dizer assim. O Rafinha chegou a declarar isso, a forma que eu saí deixou pessoas magoadas. Eu fiquei puto. Eu vi muita gente passando pano na época que o Rafinha saiu. Não, mas, pô, que não sei o quê, que bababá, que pererê, que o Rafinha... Irmão, deixou a gente na mão. No meio da temporada. Não lembro qual jogo, a gente estava no hotel. O Atlético Goianiense. A gente estava no hotel e ele já estava negociando para sair, gente. O time concentrado para jogar, que é isso. Então, assim, não tem como ele achar que, pô, a coisa tá normal e não foi normal, né? Foi até, a gente debateu isso aqui, até sobre os bastidores, Juliano trouxe aqui os bastidores da negociação, né? A coisa... Né, avisou lá, recebeu a proposta, aceitou rápido, meteu o pé. Ponto. Agora entra uma questão que é o seguinte: a questão da briga entre Braz e BAP já vem desde quando ele começou a gestão. Há uma queda de braço que vai muito além de ser fato de ser questão ano eleitoral, que é briga por espaços, né, que tem desde sempre. Ponto. O Braz, eu falei isso aqui já antes, o Braz não tem autonomia. Ele chega lá e contrata quem quer. Tem um conselho de futebol, que o BAP faz parte. Ponto. É isso aqui que você diz, o BAP não perdoou a facada. Foi isso. E ele não decide sozinho, ele tem que passar pelo aval. Acho também que essa questão, sendo que a do Rafinha foi um pouco diferente do Diego Alves. Diego Alves, o departamento de futebol deu com tudo certo, chegou lá no financeiro, deu ruim. O do Rafinha, ele chega, não, ainda falta ainda aprovar lá. A gente acertou aqui, mas precisa ainda do aval de lá. De lá não teve o aval. Né? E aí o que eu penso? Eu concordo, olhando na minha visão como torcedor, do rancor do BAP, entendeu? Dessa questão. Eu também fiquei, mas perdoei ele pro Rafinha voltar. Beleza, pro Rafinha voltar, vai acrescentar a equipe, que realmente de fato acrescentaria. Sendo que eu acho que o dirigente, quando ele vai fazer uma análise da contratação de um jogador, ele não pode ter esse tipo de sentimento, né? Porque, um exemplo... O Gabigol, quando ia vir pro Flamengo, tinha uma resistência enorme. E aí, isso dentro da própria direção. Um cara problemático, o Marcos Braz bancou. Então, ou seja, lá eles cessaram esses sentimentos que eles tinham perante o Gabigol, essa imagem e tal, né? Vamos dizer assim, essa como é que eu vou colocar aqui? Esse preconceito, né? Um conceito antecipado do Gabigol. E falou, não, beleza, então traz o cara, né? Que ali no profissional tu vai analisar, o cara vai... É uma análise técnica, o cara vai acrescentar pro elenco, etc, etc. Vai. Então vamos trazer o cara, independente de qualquer coisa. Mas entendo essa mágoa que com certeza não é sozinho. E o que eu acho da briga em si? Para mim, a Rafinha já é passado. Independente da forma que foi. Qual é o maior problema hoje? O problema hoje é que a gente tem uma briga interna que não é de hoje e que a Paula falou. O Landim precisaria intervir. Né? Fala, gente, a gente não pode ficar aqui brigando, porque, de certa forma, Landim como candidato, o Braz já falou que vai apoiar. O BAP vai estar junto. Entendeu? Então, assim, pelo bem do clube, e aí eu falo tanto para um lado como para o outro, BAP e Braz tem que se acertar de alguma forma. Pelo bem do Flamengo, eu não falo pelo Rafinha. Rafinha deixou a gente na mão. Agora a gente não quer o Rafinha. Ponto. A decisão, como ela foi tomada, foi a melhor? Na minha opinião, não. Mas compreendo como sentimento de torcedor. É igual aqui, eu como torcedor não aceitaria Rafinha de volta. Analisando de um outro ponto, eu ia ver que ia acrescentar e falar, não posso ser contra o retorno dele. Entendeu? Mas tem que acabar essa briga. Tem que acabar essa briga e o Landim deveria sentar os dois, né? Cada um tem sua personalidade. O Braz faz um trabalho bom no futebol, tem os erros também. O BAP faz o trabalho dele lá no Relações Externas, tem os erros dele também, né? Mas eles precisam se entender pelo bem do Flamengo. Eles estão gerindo o Flamengo. Então, não é questão de pensar em política A, política B, porque o BAP eu acho dificilmente que vai sair. Então, meu amigo, se o Braz também vai ficar, os dois, no mínimo, tem que, como a Paula falou, vão trabalhar juntos, no mínimo, eles têm que se entender. Eles não precisam se amar, mas se dar bem para não ter esse tipo de briga.